Sim, aqui havia uma pergunta ali que as pessoas confundem. Por exemplo, o senhor estava se referindo aqui especificamente ao tempo de paz que virá Sim. após o período difícil, que vai ser a conclusão dos 10 segredos de Medjugorje, pelo menos respeito a opiniões em contrário, mas é assim, eu penso igual eu, Padre Duarte, nesse ponto, e tantos outros que estudam, né? Clérigos também. Eu sou leigo, mas conheço padres que pensam assim, né? Não vou citar aqui, mas conheço mesmo. Aqui é do Brasil, aqui, são padres bem conhecidos. Mas alguns refutam, sabe, Padre Duarte Lara? Refutam esse tempo de paz. Diz que não, que já vai ter a vinda de Cristo logo após o segredo de Medjugorje. Olha, tudo bem, Deus é Deus, mas esse tempo de paz foi predito por Nossa Senhora e também está biblicamente comprovado, né? E vai ser o tempo do triunfo do Imaculado Coração de Maria. É o tempo do triunfo. Aí depois, mas lá na frente, só Deus sabe, como Jesus disse, só Ele, só o Pai sabe, aí teremos a parousia, o juízo final, etc., né? Mas o que o padre, se eu me corrija se eu estiver errado, tá, Padre Lara? Se você me corrige, tem autoridade para isso, de sobra, mas o tempo de paz virá após esses acontecimentos todos que virão de... Ainda vamos falar mais detalhadamente sobre as hecatombes, as profecias punitivas ou purificadoras, né? São o mesmo termo, e também o aviso, o milagre e o castigo de Garabandal, né? Trilogia profética de Garabandal, aviso, milagre e castigo. Certo. Então, eu diria que esse tempo da paz messiânica é bastante típico dos profetas do Antigo Testamento e de facto, nós agora estamos no início da grande tribulação, a famosa grande tribulação. Jesus fala disso nos seus discursos escatológicos, e esta tribulação vai envolver convulsões a nível mundial, não é? De todo o tipo, não é? De doenças que já estamos a ter, depois guerras, depois fome, perseguições à igreja, o famoso anticristo, e Cristo vai vir, não já para julgar o chamado juízo universal, mas para julgar as nações. Vai ser uma manifestação de Cristo como Rei da criação. Isso não significa que ele depois ele vai se manifestar como Rei da criação, e isso vai destruir o ímpio, que enganou e que seduziu os homens, né? Que parecia ser um Salvador, um Messias, um ungido, parecia a resolver os problemas da humanidade, como diz a Escritura, à custa da apostasia da verdade. E depois vai perseguir os cristãos. Então, Jesus, quando vier, no ápice, digamos assim, da grande tribulação, vai destruir o ímpio. É a parte final, digamos assim. Depois é o triunfo do coração imaculado de Maria, ou o reinado eucarístico de Jesus. Em várias revelações particulares, privadas, fala-se desse tempo de paz com vários conceitos, não é? No fundo, referem-se todos à mesma coisa. E depois, esse tempo vai durar bastante, não sabemos quanto, mas bastante, não é? O Apocalipse fala dos 1000 anos, depois a questão dos 1000 anos também há muitos que interpretam de várias maneiras, mas vai ser um tempo, e depois vai haver outra tribulação, que já não vai ser a grande tribulação, e aí que vai terminar a história e Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Exatamente. Agora, na grande tribulação e antes da vinda de Jesus, vai haver a ressurreição de algumas pessoas, como aconteceu há 2000 anos. Jesus, quando morreu, ressuscitaram, vale a pena ler o Evangelho de São Mateus com atenção. Quando Jesus morreu, ressuscitaram algumas pessoas e apareceram em Jerusalém. Depois voltaram a morrer. Agora vai acontecer a mesma coisa, porque a intervenção, o dia de Javé, que é o tema bíblico, né, digamos assim, que se refere à vitória de Deus sobre o mal, realiza-se de maneira sempre cada vez mais plena até à sua realização final. Portanto, agora vai haver uma manifestação de Cristo como Rei da criação. Toda a humanidade vai perceber que quem é Jesus, né? O que é que isso significa na prática? Que a religiosidade na Terra vai mudar, não vai haver várias religiões depois disto. As pessoas vão se converter, vai sobrar uma religião
e no fundo uma igreja, que é a Igreja Católica, né? Significa que não vai haver pecado? Não significa que não vai haver pecado, ainda vai haver, mas vai haver pouco. Significa que não vai haver morte? Não, vai haver morte, vai haver sacramentos, né? Só no final do mundo, no fim do mundo mesmo, aí é que termina a igreja, os sacramentos, e aí é que a humanidade, digamos que começa ao céu de uma maneira definitiva, digamos assim. Por exemplo, as almas que estão no céu, os santos, São Francisco, Santa Clara, estão com a alma no céu. Têm que esperar até ao fim do mundo para ter o corpo também. Isso vai acontecer, não vai acontecer agora, vai acontecer no fim do mundo só. Enfim, são tudo distinções úteis para não confundir as coisas, mas se a gente começar a estudar com cuidado, as coisas são mais complexas do que... É difícil simplificar, porque há muita coisa a ter em consideração. Por exemplo, no discurso de São Mateus, quando Jesus diz, falando da grande tribulação, que Deus abreviará os dias por causa dos eleitos, e diz que nunca houve, nem voltará a haver uma tribulação igual àquela a que estamos a começar a viver. É interessante que Jesus diz que nunca houve, nem voltará a haver. Significa que depois da tribulação ainda continua a história, que não acaba a história. Sim. Depois, por exemplo, Jesus, quando está com Pilatos, há uma tradução que as Bíblias às vezes não fazem muito correta. Pilatos pergunta-lhe, tu és rei? E Jesus diz, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E depois continua, então se és rei, tá? E depois Jesus diz, se o meu reino fosse deste mundo, os meus soldados combatariam por mim, eu sou rei. E depois Jesus diz, mas o meu reino não é ainda, há ali um ainda que muitas traduções da Bíblia tiram, o meu reino não é ainda deste mundo. E quando os apóstolos, no início dos Atos dos Apóstolos, perguntam a Jesus, é agora que vais instaurar o reino? Jesus diz, não vos compete saber os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade, mas sereis revestidos com a força do alto, vem o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até aos confins das nações. Qual é o ponto aqui que vale a pena terem atenção? É que Jesus não nega a pergunta deles. A pergunta deles tem sentido. Os apóstolos, no fundo, estavam à espera, por causa das revelações dos profetas do Antigo Testamento, da instauração da tal paz messiânica, do tal reino. Nesta terra, Deus prometeu que ia reinar a paz e que o Messias ia ser glorificado de um canto ao outro da terra. E isso ainda não se realizou, historicamente. Estamos à espera disso, né? E eles estavam à espera disso. E Jesus, no fundo, disse-lhes, agora é o tempo da pregação. Esse momento vai chegar, mas quando o Pai quiser. E não vos compete saber quando. Né? A nossa geração, está à porta desse acontecimento. Né? Nós rezamos por isso, sempre que no Pai Nosso dizemos, venha a nós o vosso reino. A maior parte das pessoas interpreta só numa chave puramente espiritual. O reino do céu, no sentido de no céu. Não, mas esse reino vai vir, venha a nós, vai vir a esta terra de uma maneira nova, mais forte. Esse reino já cá está, já cá está, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já vive. A igreja, no fundo, é a semente, é a primícia deste reino. Mas este reino vai crescer, vai dar um salto qualitativo, se nós quisermos, do ponto de vista espiritual, agora, nestes momentos que vamos viver, nestes próximos anos. E, por exemplo, ao Padre Gobi, Nossa Senhora fala também do segundo Pentecostes, né? Ou seja, a humanidade, do ponto de vista, a nossa relação com Jesus, e se nós quisermos, e como um todo, a humanidade toda vai dar um passo, subir um degrau na sua relação com Deus, né? Cá na Terra, antes de chegar ao céu. E isso é o tal novo capítulo, é o triunfo do coração imaculado de Maria, é o reinado eucarístico de Cristo. É isso que falam tantos místicos contemporâneos. Temos muitos textos de místicos contemporâneos falando deste tempo e que é um tempo maravilhoso, né? Não é o céu, mas é bem melhor é muito diferente do mundo que temos atualmente. Com certeza.